Ezequiel compartilhava suas profecias e visões arrebatadoras, entre elas, as revelações sobre os Ofanim. Esses seres celestiais não apenas compõem as ricas tapeçarias de suas narrativas, mas suas descrições ecoam o tema recorrente nas palavras de Ezequiel: a onipresença divina. Numa era onde o Templo de Jerusalém, tido como o santuário terreno de Deus, jazia em ruínas, as visões fervorosas dos Ofanim insinuavam que a essência divina não se limitava a paredes sagradas. A presença de Deus rompia barreiras, mostrando-se dinâmica e ubíqua. Mas afinal, quem são os anjos Ofanim? Essa casta celestial sempre inflamou a imaginação humana, seduzindo fiéis e eruditos com seu manto de mistério e esplendor. Dizer que são seres celestiais é citá-los como entidades espirituais que coabitam os céus na ordem divina de Deus, atuando como mensageiros ou serviçais dotados de encargos e atributos singulares. A palavra Ofanim tem sua raiz no hebraico e significa rodas, atribuindo-lhes uma representação excepcional nas Sagradas Escrituras. Divergentes dos demais anjos, os Ofanim são retratados como encantadores e espirituais, mas também como enigmáticos símbolos celestiais. E quanto às rodas, ouviu-se chamá-las na minha presença, ó roda. Ezequiel capítulo 10, versículo 13. Aqui, roda não é apenas uma palavra, é um símbolo potente. Em diversas culturas e escrituras, a roda evoca ciclos, movimento e a continuidade da existência. E tal menção prediz a natureza dinâmica do plano divino, uma sugestão da incessante propulsão da vontade de Deus pelo universo. Dessa forma, foi clamado a vós, meus ouvidos, ó roda. Não é somente uma passagem, é uma janela para o eterno. Quando o texto sagrado alude à interpelação dessas rodas, os Ofanins, percebemos que não se trata de objetos inanimados. Essas entidades são dotadas de consciência e capacidade de resposta, emergindo ativamente na visão profética de Ezequiel e, por conseguinte, nos mecanismos sagrados do cosmos. Os Ofanins parecem tecer um elo íntimo com o trono de Deus, ressaltando um status elevado no concílio celestial. Não é à toa que muitos teólogos se deleitam ao interpretar essa casta angélica como emblemas da onipresença divina, dos modos inescrutáveis com que os desígnios celestiais são manifestados. Eles são peças-chave para desvendarmos a esfera divina e suas intrincadas mecânicas. Advindo do hebraico ofan, roda, o termo Ofanim traz consigo carga tanto literal quanto simbólica, desvelando múltiplas camadas acerca de sua essência e propósito. Representam mais do que uma mera figura geométrica. Eles evocam um movimento perpétuo na condução da vontade divina. Os Ofanins, celebrizados principalmente no livro de Ezequiel, entre os capítulos 1.15 e 21, irrompem como rodas dentro de rodas, plenas de olhos ao redor. Isso os distingue majoritariamente das representações convencionais de anjos com formas humanoides e asas. Esses olhos que tudo veem, eles simbolizam um conhecimento profundo, uma onisciência que se alinha à onipresença, atributos inerentes ao divino. O próprio Ezequiel, submerso em uma visão repleta de simbolismo e significados esotéricos, nos introduz aos Ofanins enquanto descreve as criaturas viventes e as rodas a elas associadas, chamadas pelo profeta de Ofanins. Olhei para as criaturas viventes e vi junto a cada uma delas uma roda no chão com 4 faces. O aspecto das rodas e o seu trabalho era como o brilho do berilo,
e todas 4 tinham a mesma forma. A aparência e o trabalho eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Ezequiel 1, 15 e 16. Nesses versículos, o brilho do berilo não somente reluz como joia preciosa, mas insinua o caráter precioso e puro desses seres como objetos celestiais de grande valia. A engenhosa disposição de uma roda dentro da outra aponta para um design celestialmente complexo e misterioso. Estas não são meras rodas. Elas são excepcionais e exalam admiração. Essa complexidade no design pode representar as múltiplas facetas do plano divino e a interconexão entre os mundos espiritual e material. Como se não bastasse a habilidade das rodas de se moverem em qualquer direção sem necessitar girar, tal como sussurrado nos versículos, podem ser vistas como metáforas da ubiquidade e onisciência de Deus. Seu aparecimento As criaturas viventes que acompanham as rodas, mencionadas na narrativa bíblica, ressurgem em outros momentos solenes das Escrituras. Por exemplo, seres semelhantes são retratados no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 a 8, insinuando um magnífico tema recorrente da presença e da soberania divinas. Ali, ante o grande trono, o que se via era como um mar de cristal, tal qual vidro transparente. E no núcleo, em torno do trono, encontravam-se 4 seres viventes, inteiramente cobertos de olhos, à frente e atrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo assemelhava-se a um boi. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres viventes possuía 6 asas e era cercado de olhos por todos os lados, até mesmo por baixo das asas. Incansavelmente, noite e dia, proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. As Escrituras nos ofertam uma descrição detalhada e densamente simbólica de uma visão rapto pelo apóstolo João. Tal visão, à semelhança do que Ezequiel testemunhou acerca dos Ofanins, apresenta seres celestiais e transborda em riquezas pormenorizadas. Vamos mergulhar no significado desses versículos e sua íntima conexão com os Ofanins retratados em Ezequiel. João descreve um trono celestial, símbolo do poderoso e supremo domínio de Deus. O mar de vidro simboliza uma fronteira entre Deus e sua criação, exaltando sua santidade e majestade ímpares. Os seres viventes avistados por João são repletos de olhos e possuem formas diversas. Um leão, um boi, um humano e uma águia. Tais olhos simbolizam perspicácia e vigilância constante. Já as distintas formas poderiam representar a integridade e a diversidade da criação divina. Esses seres entoam loas incessantes a Deus, ressaltando sua eterna santidade e poder. Todo o cenário reflete a santidade e majestade inefáveis da presença de Deus. As formas diversas das criaturas talvez representem variados aspectos da criação de Deus, como força, leão, serviço, boi, inteligência, humano e rapidez, águia, perpetuamente a serviço e em louvor ao propósito divino. Ambas as visões radiofônicas transmitem a essência do Criador e a ordem divina. O complexo desenho dos Ofanins e a diversificada figuração das criaturas no Apocalipse simbolizam diferentes traços do caráter de Deus e dos mistérios do seu plano divino. Em suma, as visões de Ezequiel e do Apocalipse constituem parte de um tema mais amplo na Bíblia. Ambas utilizam de simbologia para exprimir profundas verdades espirituais e retratar eventos célicos, revelam-nos fragmentos do mundo espiritual e da maneira como Deus se relaciona com tudo que criou. Tanto Ezequiel, no capítulo 1, versículos 14 a 21, quanto o Apocalipse, no capítulo 4, versículos 6 a 8, instigam-nos a refletir sobre a majestade e o mistério emanados de Deus.
Proclamam que o Senhor está sempre presente, regendo sobre tudo que criou, e que os seres celestiais o adoram ininterruptamente. Esses trechos bíblicos convidam-nos a reverenciar a Deus e compreender que seus desígnios são grandiosos e intrincados. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no Sheol, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, mesmo lá, tua mão me guiará e tua destra me susterá. Salmos, capítulo 139, versículos de 7 a 10. O cerne desse relato é uma verdade fundamental: a onipresença de Deus. A compreensão de que Deus permeia tudo em todos os momentos e espaços. Não há rincão no universo, nem nas alturas celestes, nem nas profundezas do Hades, onde se possa fugir da presença divina. Esse é o elo invisível que nos ata aos Ofanins. O movimento incessante dos Ofanins simboliza a capacidade divina de permeação total, de ver e estar em todos os lugares. Os olhos nas rodas e a aptidão delas de moverem-se livremente em qualquer eixo são espelhos da onisciência de Deus, da natureza que tudo sabe e que está em todos os lugares. Assim como narra o Salmo capítulo 139, Deus habita todo o universo. Os Ofanins, que se locomovem em qualquer direção, evidenciam que a presença divina é abrangente. Os olhos que guarnecem as rodas dos Ofanins e a sua liberdade de movimento capturam a essência do Salmo sobre o poder divino de enxergar tudo e de ocupar todos os espaços. Este Salmo, assim como a representação dos Ofanins, faz com que nos maravilhemos ante a imensidão de Deus e nos conforta ao sabermos que Ele está sempre entre nós. Tal mistura de admiração e aconchego revela um conhecimento espiritual profundo sobre a natureza divina. Uma passagem consanguínea surge no livro de Daniel, uma outra obra profética de magnitude no cânon bíblico. Analogamente às visões de Ezequiel, desvela-nos um vislumbre do reino celestial, exaltando a grandeza e o poder do trono de Deus. Essa fração bíblica cruza em temas e símbolos com as visões dos Ofanins de Ezequiel. Observei enquanto tronos eram colocados e o ancião de dias se assentava. Sua vestimenta era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça como a lã pura. Seu trono era chamas de fogo e as rodas eram ardentes labaredas. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. A corte estava em sessão e os livros foram abertos. Daniel, capítulo 7, versículos de 9 a 10. O ancião de dias, como título para Deus, ressalta sua natureza eterna. As vestimentas brancas e os cabelos alvos simbolizam a pureza e a sabedoria. O trono de Deus, aqui descrito como envolto pelas chamas, representa um poder consumidor e uma glória incandescente. A menção ao tronos com rodas alinha-se à descrição dos Ofanins em Ezequiel, sinalizando a mobilidade e a onipresença. O rio de fogo pode simbolizar o poder purificador e julgador de Deus. O incontável número de assistentes denota o tamanho do cortejo real divino e a amplitude de seu poder. A conexão mais imediata entre Daniel capítulo 7, versículos de 9 a 10, e a visão dos Ofanins em Ezequiel capítulo 1, versículos de 15 a 21, está na menção às rodas. Em Ezequiel, as rodas, os Ofanins, são narradas como intrincadas, movendo-se em uníssono com as criaturas viventes. Em Daniel, as rodas compõem o trono flamejante de Deus, realçando a dinâmica energética e a presença potente de Deus. Nas visões tanto de Ezequiel quanto de Daniel, as rodas são emblemas de um Deus ativamente envolvido em nosso mundo.
agindo em nossa realidade sem jamais perder sua essência celeste. A passagem em Daniel, na qual tronos são estabelecidos e livros abertos, antecipa Deus como o árbitro máximo. A maneira sublime com a qual essas visões são descritas nos introduz ao imenso poder de um Deus santo e majestoso. A cadência majestosa dessas cenas nos conduz à compreensão do supremo senhorio de Deus sobre todas as coisas. Ambos os trechos bíblicos utilizam linguagem firme e carregada de significado para refletirmos sobre os atributos divinos: onipresença, onipotência e a função de juiz supremo. Os ofanins e o trono ardente são descrições que emanam essas características, auxiliando-nos a perceber as facetas profundas e, por vezes, complexas de Deus. A Bíblia emprega essas imagens vigorosas como uma ferramenta para visualizarmos aspectos insondáveis de Deus. Estas visões fornecem um meio de ponderarmos sobre o poder e a presença divina, ajudando a valorizar a grandiosidade e força do Altíssimo. Assim, quando Ezequiel 1:15-16 descreve os ofanins, transcende a mera aparência para tocar em seu significado espiritual mais íntimo. Essa descrição revela algumas das qualidades especiais de Deus: sua magnificência, presença onisciente e as maneiras misteriosas com que opera no mundo. O movimento das rodas, que podem se deslocar para qualquer direção sem rotação física, pode simbolizar tanto a onipresença quanto a onisciência de Deus, capaz de mover-se e ver em todas as direções ao mesmo tempo. Sempre que se moviam, seguiam em uma de suas 4 direções sem girar. Ezequiel 1:17. Para onde o Espírito se dispusesse a ir, elas iam, naquela direção se moviam. As rodas erguiam-se junto a eles, pois o espírito das criaturas viventes estava nas rodas. Quando aqueles se elevavam, estes se elevavam também. E quando aqueles paravam, estes também paravam. E quando aqueles se erguiam da terra, as rodas erguiam-se junto a eles, pois o espírito das criaturas viventes estava nas rodas. Ezequiel 1:20-21. A movimentação das rodas não é aleatória, mas sim direcionada pelo Espírito, sugerindo orientação divina e propósito. A movimentação não é autônoma, mas está inteiramente alinhada com os seres viventes. O termo espírito no versículo é crítico. Fala do impulso que anima tanto as criaturas quanto as rodas. No contexto bíblico, espírito refere-se muitas vezes à presença divina ou ao Santo Espírito. Isso sugere que as ações desses seres celestes são motivadas por um plano divino. O fato de o espírito da criatura vivente estar nas rodas alude a uma interconexão profunda entre os ofanins e Deus. Não se trata apenas de proximidade física, mas de uma união integral, indicando que os movimentos e ações desses seres celestiais são expressões da vontade de Deus. Da mesma maneira que as rodas se movem juntamente com as criaturas, simbolizando orientação e propósito, podemos enxergar nossas vidas como guiadas por um poder superior ou razão maior. Esta ideia é fundamental para confiarmos no plano divino de Deus, onde nossos caminhos se alinham com intenções maiores que frequentemente transcendem nosso entendimento imediato. O conceito de orientação divina é um tema recorrente em outras partes da Bíblia. Por exemplo, Ele me guia pelos caminhos mais retos por amor do seu nome. Salmos 23:3. Isto ressoa com o fato de Ezequiel estar sendo conduzido pelo Espírito. Em relação ao Espírito nas rodas dos ofanins, esta escritura sublinha o motivo da direção divina. Salmos 23:3 fala de Deus conduzindo os fiéis por caminhos justos,
enquanto Ezequiel 1, 20 e 21 descreve os ofanins movendo-se em perfeita sincronia com o Espírito, simbolizando a orientação divina. O caminho da retidão e a ordem, em Salmos 23, 3, são vistos como metáforas para a ordem correta ou vontade divina, o que também é um tema na visão de Ezequiel, onde os ofanins se movem conforme a direção do Espírito, significando alinhamento com a vontade de Deus. A movimentação dos ofanins em Ezequiel mostra uma dependência completa do Espírito para a direção, semelhante à confiança do salmista em Deus para a guia pelo caminho correto. Assim, os ofanins, enquanto entidade profundamente ligada ao Espírito Divino de Deus, movendo-se e existindo em harmonia perfeita com a vontade de Deus, não somente nos oferecem uma visão sobre a natureza complexa dos seres celestiais, mas também oferecem uma representação simbólica da orientação divina e da interconectividade de todos os aspectos da criação de Deus. Assim como os ofanins se movem com o Espírito, nós também somos guiados por forças invisíveis que sugerem uma presença divina em nossas vidas, orientando-nos em direção aos nossos destinos. Estes versículos nos convidam a refletir sobre os mistérios do divino e as formas pelas quais o reino espiritual se entrelaça com nossa existência terrena. A forma como as rodas se movem junto com as criaturas viventes demonstra uma forte conexão espiritual entre o que Deus deseja, mostrado nas criaturas, e como isso se manifesta, evidenciado nas rodas. A movimentação extraordinária das rodas em Ezequiel pode ser interpretada como uma metáfora dessa verdade insofismável. Os caminhos e movimentos divinos são insondáveis ao entendimento humano. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Embora não mencione diretamente os ofanins, esta passagem bíblica oferece perspectivas que podem ser relacionadas a esses seres celestiais, conforme descritos em Ezequiel 1:15, 20 e 1. Isso implica em um abismo entre o entendimento e as ações de Deus em comparação aos dos humanos. Destaca-se a perspectiva e métodos divinos como estando muito além da nossa compreensão. No contexto mais amplo, Ezequiel 1:17 acerca dos ofanins ressalta uma mensagem essencial sobre a natureza de Deus e seus trabalhos divinos. Sugere que a presença e as ações de Deus não são limitadas ou previsíveis como as ações humanas. Ou seja, somos encorajados a reconhecer e respeitar a grandeza e o mistério de um Deus cujas ações e planos transcendem o nosso entendimento e cuja presença permeia toda a existência. A essência de Deus é complexa e multifacetada. Essa complexidade se reflete nos atributos e funções dos anjos ofanins. Para compreender essa conexão, aqui estão alguns atributos essenciais de Deus e como eles se relacionam aos ofanins. Soberania. Deus é a autoridade máxima, controlando todos os eventos e desfechos. Ele não é responsável perante ninguém e sua vontade é definitiva. A soberania de Deus é a autoridade suprema, com controle total sobre tudo no universo. Essa ideia está fortemente ligada à forma como os anjos ofanins são mostrados na Bíblia, particularmente no livro de Ezequiel. A soberania de Deus implica que Ele é o supremo governante de toda a criação. Nada acontece sem seu conhecimento ou permissão. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que lhe agrada, Ele faz.
Salmo 115, versículo 3. Isso enfatiza que a vontade de Deus é primordial e Ele tem a autoridade definitiva sobre todas as coisas. Santidade. Deus é completamente puro e separado de toda a criação. Ele é único em sua perfeição. A santidade de Deus descreve como Ele é completamente puro, perfeito e separado de tudo o que é mau ou pecaminoso. Em termos simples, significa que Deus é absolutamente bom e moralmente imaculado, sem vestígios de erro ou injustiça nele. A santidade de Deus indica que Ele é totalmente puro e sem pecado, representando o padrão mais alto de perfeição moral. Santidade também implica uma separação completa de qualquer coisa pecaminosa ou maligna. Deus é radicalmente distinto de todas as formas de corrupção, e suas ações e decisões são sempre justas e corretas. Por ser santo, Deus merece nosso respeito, reverência e adoração. Sua santidade o distingue como digno de total devoção. A santidade de Deus é caracterizada por sua total separação de tudo o que existe na criação, marcada especialmente pela pureza e integridade moral. O aspecto único dos Ofanins os distingue dos demais seres, refletindo a alteridade e a separação vinculadas à santidade de Deus. A proximidade deles ao trono de Deus, na visão de Ezequiel, sinaliza seu serviço direto ao Deus Altíssimo e Santo. Esse posicionamento é por si só um testemunho de sua participação na santidade divina. Os olhos que recobrem os Ofanim sugerem um estado de vigilância perpétua e consciência do conhecimento todo visto de Deus, uma parte de sua natureza santa. A habilidade deles de se moverem em qualquer direção, sem se virar, fala da natureza ilimitada do poder e da presença de Deus, aspectos de sua santidade que estão além da compreensão humana. Onipotência. A onipotência de Deus se refere à sua natureza toda poderosa, o que significa que Deus tem poder ilimitado e pode fazer qualquer coisa que esteja alinhada à sua natureza e caráter. Este conceito é fundamental para compreendermos quem Deus é. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. A capacidade dos Ofanins de se moverem em qualquer direção sem esforço simboliza este poder ilimitado. Em outras palavras, onipotência significa que não há limites para o poder de Deus. Ele pode criar, sustentar, destruir e controlar todas as coisas no universo. O poder de Deus é sempre consistente com seus outros atributos, como sua bondade, justiça e santidade, o que significa que ele não pode fazer nada que contradiga sua própria natureza. Os Ofanins, conforme descritos no livro de Ezequiel, são uma classe de seres celestiais associados ao trono de Deus. Os Ofanins são anjos. Os Ofanins mencionados na Bíblia são frequentemente classificados como anjos, mas suas características únicas os diferenciam da representação típica de anjos. Para entender se os Ofanins são realmente anjos, precisamos explorar sua descrição bíblica e compará-los com o conceito geral de anjos na Bíblia. Na Bíblia, anjos são seres celestiais criados por Deus, normalmente representados como mensageiros ou auxiliadores de Deus, fazendo sua vontade e entregando suas mensagens às pessoas. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Espíritos ministradores sugere que anjos são seres espirituais cujo propósito primordial é servir. Eles não são meramente observadores passivos, mas participantes ativos no plano de Deus. O versículo especifica que os anjos são enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso indica que um de seus papéis é auxiliar, guiar, proteger e prover para as necessidades dos crentes ou daqueles destinados à salvação.
Diferentemente da representação comum de anjos, os ofanins são descritos como rodas que se cruzam e são cobertas de olhos. Essa aparência é única e não se assemelha à forma humana alada típica de anjos. O papel dos ofanins parece estar intimamente ligado ao trono de Deus, o que significa que eles têm um papel em manifestar a presença de Deus e executar seus planos em uma escala ampla e universal. A função dos ofanins se distingue daquela usualmente atribuída aos anjos, que frequentemente atuam como mensageiros ou guias para as pessoas. Teólogos têm debatido sobre a exata natureza dos ofanins. Alguns os consideram uma classe distinta de anjos, devido ao seu serviço direto a Deus, enquanto outros os veem como um tipo único de ser celestial separado dos anjos. Ofanins e o papel geral dos anjos. No contexto mais amplo, anjos são vistos como mensageiros e servos de Deus. Atuam como intermediários entre o divino e o humano, realizando a vontade de Deus, oferecendo orientação e proteção a nós. Embora todos os anjos compartilhem essa finalidade geral, cada classe tem seus papéis e características específicos que contribuem para esta hierarquia celestial e para o funcionamento do universo. No mundo dos anjos, eles são agrupados em vários níveis ou grupos, cada um possuindo características e papéis especiais. Os ofanins são um desses grupos e frequentemente são vistos como parte do terceiro nível no céu, conhecidos como os tronos. Sua principal função é carregar o trono de Deus e demonstrar sua justiça e poder. É por isso que os ofanins são bastante distintos dos outros anjos. Serafins, frequentemente representados como a mais alta ordem, os serafins estão associados a cercar o trono de Deus, louvando-o incessantemente. O termo serafim significa os ardentes, indicativo de seu intenso amor e pureza. Isaías 6:1-3 os descreve como tendo 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Os serafins e ofanins são seres celestiais fascinantes mencionados na Bíblia, cada um com características e papéis distintos dentro da hierarquia celestial. Querubins, uma outra classe bem conhecida, os querubins são retratados como guardiães da glória de Deus. Os querubins são conhecidos por sua proximidade a Deus e pelo papel em várias narrativas divinas. Frequentemente são descritos tendo múltiplas faces e asas, além de outros elementos que significam sua natureza divina e poder. Cada um tinha 4 faces, e cada um deles 4 asas. Ezequiel 1, versículo 6. Enquanto os querubins com faces e asas simbolizam vários aspectos da criação, os ofanins possuem rodas místicas enfatizando o movimento contínuo e a ordem do divino. Querubins são frequentemente vistos como guardiões e atendentes da presença divina de Deus, enquanto os ofanins fazem parte do carro divino, indicando um papel na manifestação direta da vontade de Deus. Tanto os querubins quanto os ofanins estão intimamente associados ao trono de Deus, mas de maneiras ligeiramente diferentes. Com os querubins, eles são frequentemente retratados na Bíblia como estando diretamente na presença de Deus, até mesmo sustentando seu trono. Isso indica seu alto status e relação íntima com Deus. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e as suas faces uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. Êxodo 25:20. Por outro lado, os ofanins fazem parte do carro de Deus na visão de Ezequiel. Isso mostra que eles também estão próximos ao trono de Deus, mas seu papel é mais sobre realizar a obra de Deus e executar seus planos, papéis e funções. Os ofanins desempenham um papel singular,
Eles são apresentados como rodas, o que pode sugerir uma relação com a ideia do carro de Deus. Isso demonstra como Deus se movimenta e exerce poder. Os olhos nas rodas indicam que estão sempre observando o mundo, o que condiz com a crença de que Deus está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Na visão de Ezequiel, os ofanins revelam um lado especial e misterioso na compreensão de como os anjos operam. Eles diferem dos serafins e querubins, que são principalmente vistos como anjos adoradores e protetores. Os ofanins parecem nos apresentar a forma como Deus organiza as coisas e como seus planos são executados no mundo. Importância do trono de Deus. O trono de Deus é o centro da autoridade e poder divino. É o lugar de onde emanam as escolhas, julgamentos e planos de Deus, impactando o universo inteiro. O trono simboliza o governo de Deus sobre todos os aspectos da criação, tanto no reino físico quanto no espiritual. É uma lembrança da ordem e equilíbrio mantidos pela vontade divina. Do seu trono, Deus distribui justiça e bondade. É um lugar onde a noção de correção de Deus e sua natureza cuidadosa se convergem, mostrando-nos um quadro completo de quem Ele é. Em toda a Bíblia, o trono de Deus é um ponto central de adoração e louvor, reconhecendo a autoridade suprema e a benevolência de Deus. Em muitas visões bíblicas, o trono é onde a presença de Deus é mais diretamente sentida. É frequentemente descrito como o centro da atividade celestial. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava colocado no céu, e no trono alguém estava sentado. Apocalipse capítulo 4, verso 2. O trono é também onde Deus dispensa julgamento e misericórdia, destacando seu papel como o juiz supremo e redentor. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Os relâmpagos, estrondos e trovões representam o quão poderoso e majestoso Deus é. Este tipo de descrição é comumente encontrado na Bíblia para mostrar o quão poderosa e realmente incrível é a presença de Deus. Esta visão prepara o cenário para o culto celestial que se segue nos versículos seguintes do capítulo 4 de Apocalipse. A maneira como é descrita incute um profundo respeito e admiração, o que é justo e adequado para a adoração a Deus. Os ofanins são introduzidos pela primeira vez no livro de Ezequiel, onde são descritos em uma visão que inclui o trono de Deus. Serem portadores do trono divino, em um contexto religioso ou espiritual, significa essencialmente ter a responsabilidade de sustentar ou apoiar a presença e a autoridade de Deus. O trono representa o poder supremo e a autoridade de Deus. É um símbolo do seu domínio sobre o universo. Os seres descritos como portadores do trono são vistos como sustentando, apoiando ou acompanhando essa autoridade divina. Eles são frequentemente retratados como desempenhando um papel crucial na manutenção da ordem e execução da vontade de Deus. Embora o livro de Ezequiel não use explicitamente o termo portadores do trono divino para os ofanins, sua proximidade com a presença de Deus implica um papel no suporte ou simbolismo de sua autoridade. Em Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 a 28, o profeta descreve uma visão do trono de Deus. E acima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, havia a semelhança de um trono. A visão começa com Ezequiel contemplando algo que se assemelhava a um trono feito de safira. Nos tempos antigos, a safira era uma pedra preciosa altamente valorizada, conhecida por sua cor azul profundo. Frequentemente associado à realeza e ao favor divino, o uso da safira na visão simboliza a majestade, beleza e a preciosidade do trono divino. No simbolismo bíblico, o azul era muitas vezes ligado ao divino e ao celestial. A safira, notável por sua intensa coloração azul, reforça essa conexão
e confere à visão uma sensação mais celeste e além do mundo ordinário. Ezequiel utiliza uma safira, uma pedra que conhecemos na terra, para descrever o trono de Deus, tornando-o mais fácil de visualizar. Mas este trono celestial é muito mais esplêndido do que qualquer coisa terrestre, mostrando que o mundo de Deus é infinitamente mais incrível do que qualquer coisa que possamos conceber ou experimentar. Esse trono está posicionado acima das cabeças das criaturas viventes, possivelmente querubins, descritas anteriormente. O trono simboliza a soberania divina e a autoridade de Deus. No trono, Ezequiel vê uma figura que lembra um homem. Esta descrição é significativa, pois representa Deus de uma forma que é relevante para os seres humanos, mesmo que seja entendido que esta é apenas uma representação, e não a semelhança física de Deus. A figura é descrita como brilhando como metal, cheia de fogo da cintura para cima e como fogo da cintura para baixo. Esta imagética de fogo e luz brilhante simboliza a pureza de Deus, seu poder e a intensidade avassaladora de sua presença. O aparecimento de um arco-íris, simbolizando esperança, promessa e a continuidade da aliança de Deus com a humanidade. O arco-íris acrescenta um sentido de beleza e paz a uma visão que de outra forma seria impressionante e intensa. A resposta de Ezequiel a esta visão é cair com o rosto em terra, uma reação comum na Bíblia quando os indivíduos são confrontados com o poder sobrenatural de Deus. Reflete humildade, reverência e o impacto avassalador de encontrar a glória de Deus. O trecho conclui com Ezequiel ouvindo a voz de Deus, indicando que esta visão não é apenas sobre ver a glória de Deus, mas também sobre receber sua mensagem. Aqueles referidos como portadores do trono divino são vistos como essenciais na sustentação e manifestação da vontade e autoridade de Deus. Eles são parte integrante da manutenção da ordem divina e seu papel é frequentemente compreendido simbolicamente. Os Ofanins tiveram um grande impacto na arte, nos livros e na cultura popular. Sua descrição no livro de Ezequiel levou a muitas formas diferentes de arte sobre eles, desde pinturas religiosas antigas até imagens digitais contemporâneas. Isto ajudou a mudar a forma como as pessoas na cultura ocidental pensam sobre os anjos. Na arte religiosa antiga, eles eram frequentemente retratados em conformidade com a visão de Ezequiel, destacando sua natureza transcendente e misteriosa. Esse retrato desafiou a representação convencional dos anjos como figuras humanas aladas. Em vez disso, os artistas exploraram representações mais abstratas e simbólicas, destacando o mistério divino e onipresença associados a essas figuras celestiais. Nos tempos modernos, essa influência se estende à arte digital e à mídia visual. Os Ofanins foram representados de diversas formas, desde estilos sonhadores e simbólicos até desenhos mais realistas de rodas e olhos. Esta mudança na forma como são mostrados na arte reflete tanto um interesse duradouro nestes seres, quanto um esforço mais amplo para expressar criativamente ideias espirituais. O impacto dos Ofanins vai além da arte. Em livros e histórias, esses anjos encorajaram autores a escrever sobre tópicos como a divindade, verdades espirituais misteriosas e fenômenos sobrenaturais. Na cultura popular, os Ofanins apareceram em várias formas, desde personagens em romances de fantasia e filmes até motivos em jogos de vídeo e romances gráficos. Essas representações mesclam ideias clássicas da Bíblia com perspectivas modernas, atraindo muitas pessoas e despertando maior interesse nas partes misteriosas do estudo dos anjos. Em conclusão,
Os anjos ofanins são muito interessantes e significativos tanto em contextos religiosos quanto culturais. Eles representam uma mistura especial de mistério e profundo respeito. A maneira como os ofanins são descritos na Bíblia, especialmente em Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 a 21, com a sua aparência única e propósito misterioso, ajuda-nos a entender melhor a ordem dos céus e também enriquece a nossa cultura e arte. A imagem de rodas interligadas e cheias de olhos ultrapassa a mera representação visual, simbolizando vigilância e onisciência divina. A influência dos ofanins é sentida nos estudos religiosos e na cultura do dia a dia. Eles geralmente representam a incrível complexidade e beleza do que Deus criou e como tudo é organizado. A razão pela qual eles ainda são importantes em contextos tanto religiosos quanto populares é que eles inspiram admiração e estimulam reflexão profunda. Eles encorajam a pensar sobre o vasto e complexo mundo espiritual que está conectado à nossa própria realidade. Esta intrigante mistura do místico e do tangível faz dos ofanins um assunto cativante, convidando-nos continuamente a explorar os significados mais profundos e as implicações da presença deles em nossa narrativa espiritual. Oremos. Querido Senhor, agora estamos aqui com corações e mentes abertas, pedindo pela sabedoria e orientação que seus anjos especiais, os ofanins, tão bem representam em seu grande plano. Estamos humilhados pela majestade dos ofanins, essas magníficas criaturas da sua criação, cuja própria existência fala de sua glória e poder. Que eles, que se movem constantemente ao redor de seu trono com lealdade sem fim, nos lembrem da nossa jornada contínua em direção ao seu amor e bondade intermináveis. Senhor, em nossas vidas diárias cheias de desafios e incertezas, muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas, incertos sobre qual caminho tomar. Conceda-nos, nós oramos, a sabedoria dos ofanins para ver além do imediato, para discernir a sua vontade em meio às complexidades da vida. Como os ofanins, que se movem sem esforço em qualquer direção, ajude-nos a navegar nossas vidas com a mesma graça e agilidade, sempre movendo-nos em direção à sua luz. Pedimos coragem para enfrentar nossos testes e tribulações com a mesma fé inabalável dos ofanins. Nos momentos de dúvida e medo, lembre-nos de que, assim como esses seres celestiais são cobertos de olhos, o Senhor também está sempre vigilante sobre nós. Que este conhecimento nos conforte, sabendo que nunca estamos sozinhos e que o seu olhar amoroso está sempre sobre nós. A oração inspirada pelos ofanins. Senhor, os ofanins são belos e assombrosos de maneiras especiais, mostrando-nos quão criativo tu és. Ajude-nos a ver e valorizar os diferentes tipos de beleza no mundo e em nós mesmos. Que possamos reconhecer e agradecer pelas habilidades e talentos especiais que tu nos deste. Que usemos esses dons para honrar-te e para ajudar os outros com bondade e humildade. Senhor, assim como os ofanins estão sempre em movimento, nossas vidas também estão constantemente mudando. Em tempos de mudança e transição, seja nosso apoio firme. Guie-nos com a tua sabedoria, para que possamos abraçar com confiança e paz os novos caminhos que colocas diante de nós, confiando em teu plano para nossas vidas. Buscamos inspiração no papel dos ofanins como portadores do teu trono, um lembrete da tua onipresença em nossas vidas, que possamos sempre carregar a tua presença dentro de nós, irradiando o teu amor e luz a todos que encontrarmos. Ajude-nos a ser embaixadores da tua paz,
trazendo conforto e esperança aos necessitados. Em momentos de quietude e contemplação, que possamos sentir a presença dos Ofanins, encorajando-nos a nos aprofundar mais na nossa relação contigo. Que nossas orações e meditações ascendam a Ti como incenso agradável, um testemunho de nossa devoção e amor por Ti. Finalmente, Senhor, oramos pela unidade e harmonia que os Ofanins representam. Em um mundo muitas vezes dividido, que o exemplo deles nos lembre da importância de trabalharmos juntos pelo bem comum, respeitando e valorizando uns aos outros apesar de nossas diferenças. Que o louvor incessante deles da Tua glória nos inspire a viver em constante gratidão, louvando o Teu nome em todas as circunstâncias. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo mistério e pela beleza dos anjos Ofanins e pelas lições que nos transmitem. Que o exemplo deles nos guie, sua sabedoria nos ilumine e sua devoção nos inspire a nos aproximar cada vez mais de Ti. Em Teu santo nome oramos. Amém.